Uma coisa fundamental para quem quer entender o inglês é estar constantemente aprendendo novos vocabulários. E uma excelente forma de fazer isso, de um jeito simples e até fácil, eu diria, é ouvindo histórias. Sem contar que costumamos reter muito mais as palavras aprendidas, já que histórias marcam bastante. Vamos ver isso na prática? Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e bora aprender inglês com histórias. Lack of Food in Childhood. Esse é o título da história. Falta de comida na infância. Vamos ouvir. When I was young, my family always seemed short of food. We were poor. My brothers and sisters and I were hungry all of the time. We didn't have much flour, and sugar was rare. You know, with flour and sugar, our mom could make delicious treats. Flour and sugar were signs of wealth to us. When it snowed in winter, I always wondered, why doesn't it snow flour? Or sugar, my young brother would correct me. We imagined how happy we would be if it snowed flour and sugar, precious white flour and sugar. When we grew up, we laughed about how silly we were. If it snowed flour and sugar, there would be big problems in the world. We would not be able to survive very long. Você acabou de ouvir comigo a versão completa da história. Então você teve aí algum grau de entendimento. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é ouvir parte por parte dessa história e procurar entender com muito mais profundidade, para que você saia daqui com um entendimento melhor, com mais vocabulários aprendidos e, portanto, sendo capaz de entender um pouco mais o inglês. E assim você vai construindo o seu listening, vai melhorando cada vez mais. Vamos ouvir agora por parte? When I was young, my family always seemed short of food. We were poor. My brothers and sisters and I were hungry all of the time. Nesta primeira linha se diz o quê? Quando eu era jovem, minha família sempre parecia ter pouca comida. Nós éramos pobres. Meus irmãos e irmãs e eu passávamos fome o tempo todo. Então, a nossa tradução aqui já nos dá uma compreensão mais instantânea do que se trata a história, do que ela está falando. Então, ela diz que quando era jovem, a família dela parecia ter pouca comida, já que elas eram pobres. Os irmãos e irmãs, e tanto ela, juntamente, passavam fome o tempo todo. Então, aqui a gente já começa a perceber um relato de uma história difícil, de uma história de vida difícil. Ok. Então, isso vai nos ajudando a se conectar muito mais com as palavras que a gente aprende aqui. Porque uma história, ela marca muito mais. E a primeira palavra, falando em marcar, que eu marquei aqui foi seemed. Seemed, que está no passado. É da palavra seem, que é escrita assim, ó, seem. Essa palavra seem é usado para expressar quando você quer dizer parecer com alguma coisa. Você tem alguma impressão sobre determinada coisa. Então é nesse sentido. E está seemed, porque é passado, né? Seemed, parecia, pareceu, pareceram. Isso vai depender do contexto. No nosso contexto aqui é o parecia. My family always seemed short of food. Então, usou-se o seemed, é a percepção que ela tinha. Parecia estar sempre com pouca comida, sempre naquele ritmo de escassez, em outras palavras. Então, tem aí a palavra seemed, que está no passado. E você acabou de aprender ela dentro de um contexto. Como que foi usada? Ela usou essa palavra seemed para se referir à percepção que ela tinha da realidade da família, que parecia estar sempre com pouca comida.
Em outras palavras, ela quer dizer, parecia nunca ter o suficiente, nunca, era sempre escasso. E também uma outra palavra que eu marquei foi o short. Short. Eu coloquei até o of junto aqui, é como se fosse uma pequena estrutura. Short of, short of. Esse short, ele pode significar curto, pequeno, pouco, escasso. Então ele tem essa coisa de diminutivo, de menos, short. E o uso dele aqui está se referindo a pouco. É como se fosse isso aqui, ó, short of, falta de, tem uma escassez ali. Mas eu traduzi com a palavra pouco, que ela se encaixa melhor para o nosso contexto aqui. E ela vai aparecer aqui quando diz: minha família sempre parecia ter pouca. Então, esse pouca aqui é o short. Short of food. Pouca comida. Se você fosse ao pé da letra, ficaria mais ou menos isso, né? My family always seemed short of food. Minha família parecia sempre curta de comida. Mas você não vai fazer isso ao pé da letra porque não tem sentido para nós. E aí você pega a forma que dá mais sentido. Minha família sempre parecia ter pouca comida. Ou minha família parecia sempre com pouca comida. Também daria, só que eu não usei o com pouca, eu usei o ter pouca. Ambas fazem sentido. Então, a palavra short, que curto, pequeno, pouco, essa coisa de escassez, no caso aqui foi traduzido para pouco. Short ou short of, como está aqui, ó, está a mesma coisa. Eu só acrescentei o of aqui porque ele aparece aqui, né? Short of, como se fosse uma estrutura, essa coisa, essas duas coisas como se fosse uma única estrutura. E olha só, eu coloquei algumas frases aqui para você entender um pouco mais ainda. Olha o que a frase diz. My family always seemed to run low on food. My family always seemed to run low on food. Aqui está dizendo a mesma coisa essa frase, só que mudou aqui. Ao invés de dizer short of food, está run low of food. Esse low aqui é baixo, inferior, que dá o mesmo sinônimo de pouco, de escassez nesse contexto. E eu coloquei isso aqui para você saber que você pode dizer a mesma coisa, só que de forma diferente. Ao invés de dizer My family always seemed short of food, você pode dizer My family always seemed to run low on food. E essa palavra run aqui, que em contextos mais literais ela pode significar outra coisa, como correr, por exemplo, aqui ela ganha um significado diferente. É como se ela fosse uma parte da estrutura aqui. Esse run é como se fosse um estar, é um acontecimento, algo ali que está em andamento, ou seja, sempre parecia estar com pouca, sempre parecia estar run, é algo em andamento que está acontecendo ali, ó. Tem um fluxo, então parecia estar sempre com escassez, com pouca comida. E mais abaixo temos outra frase de exemplo também. Você poderia dizer My family always seemed to have little food. É um pouco mais simples isso aqui e mais fácil até de você aprender. My family always seemed to have little food. Minha família sempre parecia ter pouca comida. É uma estrutura mais simples aqui. Have little, ter pouca, ter pequena. E de novo a questão de escassez. Então você tem duas formas aqui, ó, de dizer a mesma coisa que foi dita no texto original. E você vai expandindo o seu vocabulário. No original foi short of, aqui low on, e aqui little ou have little. E você se expondo a essas diferenças, o seu vocabulário ele cresce. E logo aqui abaixo temos a palavra hungry. Hungry, que significa com fome, faminto. Ela vai aparecer logo aqui quando ela diz My brothers and sisters and I were hungry all of the time. Meus irmãos e irmãs e eu estávamos ou
ficávamos com fome o tempo todo. Então, hungry, fome. Você poderia dizer isso aqui, ó. Poderia aparecer isso aqui, ó. I'm, uma frase comum, né? I'm hungry. I'm hungry. Isso aqui, ó. Estou com fome. I'm hungry. Pois bem, então com isso a gente já termina essa parte de vocabulário aqui. Vamos dar uma passadinha de novo? When I was young, quando eu era jovem, ou quando eu era nova, porque é uma voz feminina, né? Então eu posso dizer nova. Então, young, nova ou jovem. My family always, minha família sempre. Seemed, aparentava, parecia. Posso até colocar aqui também, né? Aparentava, para ficar registrado aqui no material que você pode fazer download assim que esse vídeo acabar aqui. Os materiais, tanto o áudio da história quanto esse texto aqui, para você treinar aí na sua casa, vai estar disponível na descrição do vídeo para você aqui. Não só os links desses materiais, mas o link do curso que eu sempre recomendo aqui, né, que é um curso que você pode aprender inglês até 6 vezes mais rápido. Você pode acelerar muito o seu resultado por conta da metodologia desse curso que eu sempre recomendo. E fica aí a minha dica para você dar uma olhadinha depois que esse vídeo acabar. Vai aqui na descrição do vídeo e vai ser o primeiro link. Você clica e você vai ser levado para uma página onde tem todos os detalhes desse curso, de como que ele funciona, por que você pode aprender inglês até 6 vezes mais rápido. Tem um vídeo explicativo lá, vale muito a pena para quem quer aprender inglês aí de verdade, que está na labuta, que está na jornada e precisa de um resultado mais acelerado. Fica aí a minha recomendação para você aproveitando esse ensejo, beleza? O link está aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada, assiste o vídeo lá de explicação, nem que seja por curiosidade. E você vai ver o resultado que você pode ter com esse curso. Vai mudar a sua jornada aí do inglês, beleza? Então, pois bem, voltando aqui. Então, ela diz, seemed, aparentava, short of food, com pouca comida, com escassez de comida, comida curta, sempre aquela coisa de pouco, de mínimo, de escassez. We were poor. Então ela diz, we, nós, were, éramos, poderia ser estávamos, mas no contexto é éramos. We were poor. Por que está were? Isso aqui é verbo to be, né? É were porque está we. Se fosse I, estaria I was poor. Se fosse you, you were poor. Se fosse he was poor. She was poor. It was poor. They were poor. Então, isso aqui é basicão. De novo, tenho outra dica para fazer aqui. Se você quer entender o verbo to be com muito mais profundidade e não ter mais nenhuma dúvida a respeito de verbo to be, como que ele funciona, eu já gravei um vídeo completão mesmo, mas é coisa completa e com mínimos detalhes. Eu tentei explicar o mais detalhado possível ali e eu tenho certeza que você vai dominar o verbo to be depois desse vídeo. O link vai estar aqui na descrição também para depois você assistir. Vale muito a pena. Você vai entender essas diferenças aqui e uma porrada de outras coisas em detalhes. Me desculpa as interrupções aqui, mas a gente precisa aproveitar o ensejo para te falar algumas coisas, inclusive recomendar esse vídeo importantíssimo para você. My brothers and sisters, meus irmãos e irmãs, and I were, olha o were aqui de novo, hungry all of the time. Esse all of the time você entende como que o tempo todo, o tempo todo. Ouve só mais uma vez o áudio. When I was young, my family always seemed short of food. We were poor. My brothers and sisters and I were hungry all of the time. Ok, então aqui a gente já entendeu essa parte. Agora a gente vai para a próxima, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender, tem muito vocabulário bom, importante de a gente dar atenção, e é isso que a gente vai fazer agora. We didn't have much flour, and sugar was rare. You know, with flour and sugar, our mom could make delicious treats. Flour and sugar were signs of wealth to us. Então aqui diz o seguinte,
nós não tínhamos muita farinha e açúcar era raro. Sabe, com farinha e açúcar, nossa mãe poderia fazer guloseimas deliciosas. Farinha e açúcar eram sinais de riqueza para nós. Então aqui com esse trecho, deixa muito mais claro para nós ainda a escassez de comida que esses irmãos viviam na infância. Então, farinha, a ponto de farinha e açúcar ser como riqueza para elas. Então são histórias que marcam bastante ali o contexto e você retém muito mais o vocabulário. Você aprende com mais profundidade. Você tende a lembrar muito mais por conta da história. Isso é poderosíssimo. Pois bem, então ela usou a palavra flour. Flour. Quando ela diz logo aqui no começo, we didn't have much flour. Flour significa farinha. E aí por que ela está contando que a vida difícil que elas tiveram, nem muita farinha tinham? Então você vai lembrar da palavra farinha, que é flour, com muito mais profundidade. Você vai lembrar, vai reter muito mais. Flour, farinha. E mais adiante, ela usa a palavra sugar and sugar. Sugar, açúcar. Flour and sugar. Farinha e açúcar. E mais adiante, uma palavra que pode ser um pouco menos comum para principalmente iniciantes, é o treats. Treats. A palavra treats, se você for jogar no tradutor, por exemplo, ela vai te dar alguns significados aí. Mas no nosso contexto, o que ela pode significar é doces, guloseimas, coisas que são feitas ali para comer. Não são refeições principais. É como se fosse lanches, snacks. Só que o snack ele vai envolver um geral ali, até comida salgada. Mas o treats é voltado mais para doces, comidas doces, guloseimas mesmo. Então a tradução melhor para nós aqui seria guloseima. Aqui, nossa mãe poderia fazer guloseimas deliciosas. Então, guloseimas. E mais adiante temos também a palavra rare. Rare. Esse rare que vai ser usado aqui quando ela diz o que era rare. Rare, que é raro e escasso. O que ela diz que era raro e escasso? Você lembra aí o que ela diz? Olha aqui, ó. We didn't have much flour and sugar was rare. Então ela diz que açúcar, sugar, era raro. Was rare. Rare. Legal isso aqui, né? Agora vamos recuar só um pouquinho. Olha aqui o que ela diz. We didn't have much flour and sugar was rare. Aqui não está usando o were, está usando o was. Por que está o was e não were? Porque se refere à terceira pessoa do singular. Sugar é coisa, né? Então não vai dizer she ou he, vai dizer it. E she, he, it são usados o was. Né? Lembra? They já é o were, we é o were, I é o was, you é o were e she, he e it was. Então, sugar é it. Por isso que está aqui o was. De novo a questão do verbo to be. O link vai estar aqui na descrição para você assistir o vídeo lá e aprender essa bagaça de uma vez por todas. Pois bem, então aprendemos que rare é raro, escasso. E era o açúcar que era escasso. Então, sugar was rare. E a última palavra aqui é o wealth. Wealth pode ser fortuna, riqueza. Eu nem coloquei aqui fortuna, né? Eu vou deixar fortuna porque também pode ser traduzido assim, fortuna. Então a palavra wealth, wealth, riqueza, fortuna. E ela vai aparecer já no final aqui quando ela diz flour and sugar were signs of wealth to us. Wealth, riqueza, era sinal, farinha e o açúcar were eram sinais de riqueza para nós. E de novo eu não quero deixar passar aqui, né? No primeiro ela diz and sugar was.
Então usou-se a palavra was, né? Como eu expliquei. E já aqui está o were. Flour and sugar were. Por que agora, depois do sugar, está o were e não o was, como foi aqui no começo? É porque agora ela está envolvendo a farinha, flour. Então é uma soma, flour and sugar, que não aconteceu no começo. Ela diz, we didn't have much flour, vírgula. Aí ela continua, and sugar was rare. Então ela está dizendo que raro era só o açúcar. Ela destaca ali, não que a farinha não fosse, mas ela falou dessa forma. E aqui não, flour and sugar were signs. Então farinha e açúcar eram sinais de riqueza, significando que a farinha também era escassa, certo? Era rare, era rara, mas lá ela não diz, ela não soma. Então essa é a diferença, por isso que foi were, porque agora fica no plural. Não é mais ele, não é mais ela, não é mais it, é they. They were. Lembra? We were, they were. Flour and sugar were signs. É o mesmo que você dizer, they were signs of wealth to us. Of wealth to us. De riqueza para nós. E aí você pode observar também que tem mais palavras aqui que eu não dei destaques, porque eu separei só apenas algumas, mas você aprende muito mais palavras do que a quantidade que eu marquei, como está aqui, por exemplo, como esteve na outra parte. Por exemplo, delicious, delicious. Eu não marquei aqui, mas ela está aqui, ó. Delicious. É uma palavra, pode ser uma palavra nova para você e você aprende delicious. Deliciosas, delicioso. E por aí vai, depende do contexto. Então saiba que você aprende muito mais palavras do que a quantidade que eu marquei aqui. Vamos ouvir mais uma vez? We didn't have much flour, and sugar was rare. You know, with flour and sugar, our mom could make delicious treats. Flour and sugar were signs of wealth to us. Ótimo, agora a gente vai para a terceira parte, que tem bastante coisa aqui também para a gente aprender. Vamos ouvir. When it snowed in winter, I always wondered, why doesn't it snow flour or sugar? My young brother would correct me. We imagined how happy we would be if it snowed flour and sugar. Precious white flour and sugar. Quando nevava no inverno, eu sempre me perguntava, por que não neva farinha ou açúcar? Meu irmão novo me corrigiria. Imaginávamos o quão feliz seríamos se nevasse farinha e açúcar. Preciosa farinha branca e açúcar. Então, a coisa era tão escassa que eles desejavam que a neve, ao invés de ser neve, gelo, fosse farinha ou açúcar, porque imaginavam eles, a vida ficaria muito mais fácil. Então eles teriam alimento sem escassez. Então nós temos um pano de fundo aqui da história bastante interessante, que nos ajuda a reter muito mais os vocabulários. Vamos prestar atenção mais de perto agora? Então nós temos a palavra snowed, snowed, que aparece com certa repetição, principalmente a partir daqui. Então ela diz snowed aqui, ela usa mais adiante, vamos ver, ela usa aqui também, ó. Então ela aparece com mais frequência. Esse snowed é nevasse, nevou, nevado, depende do contexto. Ou nevava, como está aqui, ó. Está no passado, é do snow. Snow, neve, snow é neve, ou nevar como verbo, né? Mas no contexto aqui, snowed, snowed, nevou, nevava, nevado e por aí vai. E logo aqui abaixo temos a palavra wondered, wondered, que está no passado. Significa o quê? Se perguntava ou se perguntou. E ainda me perguntava, se perguntou ou se indagou ou se indagava. E aqui no passado, geralmente você encontra assim, ó, wonder no gerúndio, wondering, wondering, se perguntando ou perguntando, mas não é no mesmo sentido da palavra ask, de fazer pergunta ali
como a palavra ask sugere. Aqui é uma indagação interna de você consigo mesmo se perguntando, ponderando sobre alguma coisa, pensando sobre alguma coisa. E aqui embaixo eu coloquei até uma alternativa que você poderia dizer essa mesma coisa. I always thought. Então, ao invés de I always wondered, você poderia dizer I always thought. Vem aqui comigo, olha aqui na frase original. I always wondered. Eu sempre me perguntava, ou eu sempre me perguntei. E aqui você poderia substituir a palavra wondered por thought. I always thought. Funcionaria do mesmo jeito. O thought aqui, que é pensava, é da palavra think, pensar, está no passado, thought, é pensou, pensava. Pode se referir também a se perguntar. Então eu pensava, por que não chovia farinha? Por que não nevava farinha? Aliás, então é um ato de pensar no sentido de se perguntar, de ficar indagando. Então a palavra thought substituiria o wondered lindamente, sem alterar o significado original, sem alterar o que se está querendo transmitir. E aí com isso, você aprende duas formas diferentes de falar uma coisa. Mais adiante temos também a palavra precious. Precious. Esse precious é simplesmente precioso, algo que é muito valioso. Então, precious. Ela diz o que é precious? O açúcar e a farinha. Então, precious white flour and sugar. Preciosa farinha branca e açúcar. Então, precious, precioso. Então, vamos lá. When it snowed in winter, quando nevava no inverno, winter, inverno. Por isso eu disse que você aprende muito mais palavras do que as que eu marco aqui. Eu não marquei winter, mas está aqui, você pode aprender se ela for nova para você. I always wondered. Eu sempre me perguntava, why doesn't it snow flower? Why doesn't it? Aqui é uma estrutura de pergunta, hein? Why doesn't it? Por isso que o it está depois do does not, que está doesn't, né? Contraído. Doesn't é o does not. Então fica, why does not it snow flower? Como é uma estrutura de pergunta, o it está cá. Caso contrário, seria it doesn't, ou it does not snow flower. Mas é pergunta, né? Or sugar, ou açúcar. My young brother would correct me. Meu irmão novo me corrigiria. Esse would aqui é um verbo modal, ele é auxiliar. No caso aqui, a palavra correct, que é corrigir, por conta do would que veio aqui, fica corrigiria. Corrigiria. Esse would acrescenta esse ria. Então, corrigiria. We imagined. Outra palavra. We imagined. Nós imaginávamos. How happy. Esse how, que geralmente é o como, ele pode ser traduzido como também o quão. We imagined. Nós imaginávamos o quão feliz we would be. Nós seríamos. Olha de novo aqui o would. Esse would está deixando o be, que é ser, seria. No caso aqui, seríamos, né? Would be if it snowed. If it snowed. Se nevasse, flour and sugar. Farinha e açúcar. Precious white. Preciosa branca, flour, farinha and sugar. E açúcar. Ouve aí. When it snowed in winter, I always wondered, why doesn't it snow flour or sugar? My young brother would correct me. We imagined how happy we would be if it snowed flour and sugar, precious white flour and sugar. Então agora a gente parte para a nossa última etapa aqui, nossa última parte para concluir essa história. E olha que lindo a quantidade de aprendizado que você está tirando de uma história simples como essa. Por ser uma história, como eu disse, marca muito mais, você retém muito mais as palavras aprendidas. Porque tá um contexto aqui forte, né? Então marca as palavras. When we grew up,
We laughed about how silly we were. If it snowed flour and sugar, there would be big problems in the world. We would not be able to survive very long. Aqui diz: quando crescemos, rimos do quão bobos éramos. Se nevasse farinha e açúcar, como gostaríamos que fosse, em outras palavras, haveria muitos problemas no mundo. Não seríamos capazes de sobreviver por muito tempo. Então essa é a conclusão que ela tira agora, já adulta, já crescida. Então vamos aos vocabulários. Primeiro, grew up. Grew up, que é um phrasal verb, que é uma junção, é como se fosse uma expressão, né? Uma junção de duas palavras, geralmente uma partícula, que é a preposição, mais o verbo, grew. Esse grew aqui é do verbo grow, está no passado, né? Grow, crescer. Grew, cresceu. Então, grew up, cresceu. Grow up, crescer. No caso aqui, cresceu, crescemos, cresceram, porque é passado. Grew up. Se você quer dizer cresceram, crescemos, crescer, é o phrasal verb. Grow up. No passado ele fica grew up, como você está vendo. Só que existe uma outra forma de você se referir a cresceu, né? Ela diz aqui no início, when we grew up, quando nós crescemos, ela poderia dizer como, e você vai encontrar isso no dia a dia, na sua jornada do inglês, a pessoa dizendo ao invés de when we grew up, você pode encontrar ela dizendo when we got older. When we got older, quando ficamos mais velhos, em outras palavras, quando crescemos, tem essa estrutura aqui que você pode encontrar. Got older. Got older. Esse got é do verbo get, só que está no passado. Got older. Substituiria perfeitamente aqui. Então ela ficaria assim, ó. When we got older, we laughed about how silly we were. Diria a mesmíssima coisa. Então copia isso aí, hein? Capta isso aí. É importante você aprender a dizer uma única coisa de várias formas. E mais adiante nós temos também a palavra laughed. Laughed, que vem do laugh. Laugh é rir. Rir no sentido de aquela coisa mais audível, mais gargalhada. Não é o smile. Smile e laugh são diferentes manifestações ali, embora ambos é sorrir, mas o smile é mais aquela abertura de boca ali, de lábios, né, sem soar barulho, com a voz ali, aquela coisa forte. Já o laugh é você dar aquela gargalhada, é uma coisa mais audível. Então, laughed, como está aqui no passado, é riu, riram, deu risada. We laughed about how silly we were. Então eles riram, deram gargalhadas a respeito de como eles eram bobos quando eram crianças, de pensar isso. Por que não chove farinha? Por que não neva farinha e açúcar? O que nos leva para o próximo aqui, quando ela diz silly, silly. Então, we laughed about how silly we were. Esse silly aqui é bobo, tolo, idiota, estúpido. Claro que no nosso contexto a palavra idiota não pega muito bem, porque é mais rude. Estúpido pode até ser, mas é mais rude também. Não é o tom que a história está transmitindo aqui. Então nós temos duas escolhas, o bobo ou o tolo. Qualquer uma dessas duas que você utilizar nesse contexto vai pegar super bem. Só que eu traduzi aqui bobo, né? Então ela diz, rimos do quão bobos éramos. Você poderia dizer, rimos do quão tolos éramos. Então vai se encaixar perfeitamente aí. Então, when we grew up, quando crescemos, ou when we got older, lembrou aqui? When we got older, quando crescemos, we laughed, nós rimos about how silly we were. Rimos do quão bobos éramos. If it snowed flour and sugar, se nevasse farinha e açúcar, there would be big problems in the world. Haveria. There would be. There be, com o would aqui, fica, ao invés de haver, haveria.
De novo, would, acrescentando esse iria. There would be, haveria. Big problems in the world. Grandes problemas no mundo. We would not be able. Nós não seríamos capazes. Olha o seríamos de novo. Do would. Nós não seríamos. Would be, seria ou seríamos para o nosso contexto. Able to survive, de sobreviver, capaz de sobreviver, very long. Esse very long é muito tempo ou por muito tempo. Beleza, então aqui a gente aprendeu um pouco mais. Vamos ouvir essa última parte de novo para depois a gente ouvir toda a história novamente. When we grew up, we laughed about how silly we were. If it snowed flour and sugar, there would be big problems in the world. We would not be able to survive very long. Então, viu como que a gente, de forma divertida e tranquila, eu até diria, porque você consumir histórias é fácil e você vai internalizando os vocabulários que estão envolvidos naquela história ali. E fazendo da forma que a gente fez aqui, ó, dando destaques, entendendo muito mais, é claro que o seu aprendizado é maior. De modo que agora, quando você ouvir pela segunda vez toda a história que vou colocar já para você ouvir, o seu entendimento será outro. Não tem como ser diferente. Então você aprende muita coisa. Até com o título da história você aprende. Lack é falta. Food, você provavelmente já sabe, comida. Childhood, infância, que é uma mistura de duas palavras. Child, criança, e hold, que pode ser capuz, capota, capô, touca e por aí vai. Mas quando você faz a junção das duas palavras, é outro significado. Por exemplo, brotherhood, vai ser irmandade, por aí vai. Tem tanta coisa que segue esse padrão aqui, ó, mas que não vem o caso nesse momento. Mas enfim, você aprende até com o título da história, ok? Vamos ouvir toda a história novamente agora para a gente encerrar e você sair daqui muito melhor com seu inglês do que quando entrou. When I was young, my family always seemed short of food. We were poor. My brothers and sisters and I were hungry all of the time. We didn't have much flour, and sugar was rare. You know, with flour and sugar, our mom could make delicious treats. Flour and sugar were signs of wealth to us. When it snowed in winter, I always wondered, why doesn't it snow flour? Or sugar, my young brother would correct me. We imagined how happy we would be if it snowed flour and sugar, precious white flour and sugar. When we grew up, we laughed about how silly we were. If it snowed flour and sugar, there would be big problems in the world. We would not be able to survive very long. Então aqui a gente encerra a história. Gostou do aprendizado? Viu como que esses destaques das palavras e por elas estarem envolvidas numa história, o seu aprendizado é muito maior? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e mais ainda, espero que você repita isso aqui, que você dê continuidade, porque histórias de fato vão melhorar muito o seu inglês, vão te ajudar nesse caminho aí para você melhorar o seu listening, para você começar a entender melhor o inglês. Histórias podem fazer isso de forma muito profunda se você souber utilizar. E além disso, confira os links que vou deixar aqui na descrição, como eu disse, tanto do material aqui, do texto e áudio para você baixar, quanto o vídeo sobre o verbo to be, que está completão lá para você dominar isso de vez, e também o link do curso que eu sempre recomendo para você conhecer a metodologia e entender de fato por que você pode aprender inglês até 6 vezes mais rápido. É um resultado interessantíssimo que você pode ter usando esse curso, beleza? Então é isso aí e a gente se encontra no próximo vídeo para continuar aprendendo inglês de forma profunda. Até lá!